Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Glória a Jesus. Bom dia. Chegamos a novembro, mês 11. Já estamos no fim do ano de 2023. E o que você tem para recordar sobre 2023? O que você fez? Como é que foi a sua jornada neste ano? O que você fez que fez a diferença para você, né? Quais as atitudes que você teve que você se arrependeu, que não deveria ter feito, né? Porque a gente vive entre erros e acertos, né? E a gente precisa aprender com os nossos erros para não repeti-los. Porque quando a gente erra a mesma coisa, as consequências são piores do que da primeira vez que erramos, não é verdade? Ó, fala aqui uma pessoa que já fez essa burrada. Ai, gente, como somos teimosos muitas vezes, né? Como muitas vezes não queremos ouvir a voz do Senhor. Às vezes Deus coloca quase um outdoor na sua frente e a gente vai lá e repete. Ai, Deus, misericordioso, amoroso, mas justo, muito justo, Ele permite. Tá ali te amparando, mas aí Ele permite que você faça e que colha as consequências. É assim que acontece. Mas Ele dá o refrigério. Ele fala assim: filha, filho, aprendeu? Repete não. Repete não. Tá bom? Tô te avisando. Tô te avisando como teu pai que te ama tanto. Hoje, dia 1º de novembro. Mais um dia incrível que o Senhor nos entrega de presente. Um dia único e exclusivo. O que foi feito ontem, no dia 31 de outubro, está feito para sempre. Não tem conserto. Não tem conserto. Você pode até ter feito algo que você se arrepende. Você pode pedir desculpas. Você pode até pedir perdão. Mas o que está feito, está feito. Né? Às vezes a gente faz alguma coisa, a gente até pede desculpas, mas aí você já abriu uma ferida, né? Quando você, com as suas atitudes, às vezes você abre uma ferida e por mais que você se desculpe e peça perdão, a ferida fica lá. E é o tempo de cada um para fechar, né? É o tempo de cada um para fechar. Às vezes a pessoa não consegue permitir que o Espírito Santo faça obra no coração para fechar a ferida, né? Porque o perdão é algo que a gente não consegue liberar sozinho, só com a intervenção do Espírito Santo, né? Então, o que foi feito em outubro, em setembro, em agosto, foi feito. Foi feito. Daqui para frente, a gente pode, em oração, ter melhores atitudes em tudo na nossa vida. Que a gente tenha as atitudes para plantar o que a gente quer colher. As palavras, o comportamento, né? Os planos, né? O tempo em que a gente dedica tempo. Isso determina muito o que a gente quer para a nossa vida. No que a gente dedica tempo, né? Então, o que você quer para a sua vida? É aquilo que você mais dedica o seu tempo, né? Então que a gente tenha essa percepção. E hoje você já agradeceu pelas incontáveis bênçãos que Deus já te entregou? Porque são incontáveis. Você pensa que você pode enumerar? Não tem condições. Não tem condições de você estar acordado, vivo, com saúde, na sua casa, no seu trabalho, com a sua família. Você está
com um telefone ou computador com acesso a essa live. Não é por mim não, é pela bênção do Senhor, porque esse movimento aqui, esse ministério é do Senhor, e eu sou apenas um instrumento. A unção é do Senhor, a bênção que você recebe é do Senhor, e eu não oro melhor do que você não. A minha diferença com relação a você é que eu estou aqui ao vivo, é que eu me expus para cumprir a ordem do Senhor, mas a nossa oração, ela tem o mesmo valor para Deus. A diferença de uma oração para outra, de repente, é o tempo que você dedica ao Senhor de oração de qualidade, né? Isso faz a diferença com relação às suas respostas de oração, né? O tempo que você dedica ao Senhor em oração, o que você tem pedido ao Senhor em oração, né? Porque você tem que pedir coisas lícitas, né? Coisas certas para o Senhor, né? Então, a gente é que nem a gente com os nossos filhos, né? Eu falo muito com a Isadora. A Isadora me chama de rainha do não. Aí eu falo para ela também: filha, você pede errado, você pede coisas que eu não vou te dar. Entendeu? Aí ela fala comigo isso. Ela pede coisas para comer em horas impróprias. Ela pede para ver desenhos que eu não deixo ela ver. Entendeu? Então, eu sou a rainha do não, né? Então, assim, Deus conosco é a mesma coisa. Ele cuida de nós. Mas por que eu digo não para Isadora? Porque eu sei que não é bom para ela. Da mesma forma, Deus não vai dar para você algo que não seja bom para sua vida. Ele não vai dar coisas que você pede que não condizem com a vontade dele, né? Porque a gente tem que ter discernimento. A gente não vai pedir coisas para Deus, coisas que não são lícitas para o reino de Deus. E também tem certas bênçãos que até o irmãozinho foi abençoado, mas para você aquela bênção não vai ser boa. Então a gente tem que entender que o plano para Deus é individual, é para cada pessoa. Então ele vai te abençoar ricamente, vai abençoar o irmãozinho ricamente, vai abençoar a irmãzinha ricamente, cada um com o que ele tem preparado para cada um, porque cada um de nós tem um plano específico, e que possamos ser gratos por tudo que ele já nos entregou até o dia de hoje. Vamos ser felizes hoje com o que nós temos hoje. Não vamos cometer aquele erro de ficar assim: quando eu tiver aquilo eu vou ser feliz, quando eu tiver aquilo outro eu vou ser feliz, quando acontecer aquilo outro eu vou ser feliz. Não, seja feliz agora com o que você tem. Seja feliz com as bênçãos que o Senhor te entrega hoje. É hoje o dia que ele está nos entregando. Na oração do Pai Nosso ele é bem claro: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É uma lição que a nossa busca a Deus, o nosso tempo de qualidade precisa ser diário. Naquele salmo que eu leio todos os dias, o 27:4, ele fala isso muito bem. Ele fala o quê? Eu vou ler aqui porque eu sou péssima para decorar. Está no meu coração, mas para decorar eu sei falar, mas assim, assim, uma coisa eu desejei do Senhor, que eu irei buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Todos os dias. Sabe, a nossa busca precisa ser diária, constante. Entende? A gente não pode fazer da nossa vida com Deus algo quando sobra tempo. E é por isso que eu estou aqui com vocês, para te estimular a ter esse tempo de qualidade com o Senhor. Né? Então, de repente, o tempo de qualidade com o Senhor que você tem é esse tempo que nós estamos juntos, e glória a Deus por isso. E é por isso que essa live nunca fica pequena, por mais que eu queira, tá? Porque quando eu estou orando, quando eu estou falando com vocês, eu perco a noção do tempo completamente, né? Então, quando eu termino, às vezes eu falo assim: caramba, não falei nada hoje. Quando eu vou ver, deu 48 minutos. É muita falação, né? Porque é a obra do Espírito Santo, né? Então, assim, para muitas pessoas, de repente, que já têm muita experiência, assim, muito tempo na igreja, que conhecem muitas coisas, pode até achar que é desnecessário, né? Porque eu falo, às vezes, coisas que não tem nada a ver com o tema da oração do dia, mas pode apostar que é tudo importante para a vida.
pra vida, sabe? Pra vida. Pra vida. Uma vez eu tava lendo um comentário no YouTube, a menina falando que eu saía muito do foco do tema da oração, né? E assim, realmente, eu falo de questões da vida, né? Porque aqui são questões da vida, do cotidiano, questões que acontecem comigo e que acontecem com todos nós, entendeu? E eu acho importante a gente frisar, porque as bases desse ministério são 3. Primeiramente, incentivar você a ter um tempo de qualidade com o Senhor, a que você não normalize as bênçãos recebidas, que você entenda que você vive um milagre e que Deus ele tem lhe proporcionado milagres o tempo inteiro, e que você seja grato a Deus, grato, muita gratidão, sabe? Que a gente seja feliz agora, que a gente aprenda a ser feliz agora. E para isso eu trago experiências, né? Experiências que eu vivo. Todas as experiências que eu conto aqui são vividas por mim, ou são situações que chegam até mim, alguém falando comigo, né? Conversando comigo sobre o ministério, sobre essas questões, né? São situações que eu observo, né? Então, assim, são coisas que eu vivo, que eu vivi, né? Então, se Deus me proporciona viver experiências, é para passar para vocês, né? Porque Deus, ele não desperdiça dores. E eu tive uma grande jornada até eu fazer a decisão do Senhor Jesus ser o Senhor e Salvador da minha vida. Eu não concordo com esse termo de eu decidi, sabe? Eu não concordo com esse termo. Eu entendo que Deus me deu essa oportunidade pela misericórdia dele, pela graça, porque mereceu ou não mereço. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, pela sua graça, estou aqui. Então, assim, quando eu falo que eu decidi por Jesus, eu me sinto muito arrogante, sabe? Assim, meu Deus, quem sou eu para decidir, né? Então, mas é o termo que é usado por todos, né? Então, Deus, ele conhece o nosso coração, ele sabe das limitações de nós, seres humanos. E quando Deus passou a ser o centro da minha vida, em tudo, eu entendi, eu saí de uma posição de vítima das maldades do mundo e passei a uma posição de que eu tenho um propósito aqui para cumprir, de que tudo que eu vivi durante a minha jornada foi para me fortalecer e para fortalecer outras pessoas que vão passar, que já passaram pelo que eu passei. Então, as experiências que eu vivi e vivo servem para ajudar outras pessoas, né? Porque eu superei com o Senhor, com a graça do Senhor, com a intervenção do Senhor. Então, você que está passando de repente por uma situação que eu passei, que eu estou passando, com a graça de Deus vai conseguir superar também. Né? Ah, Michelle, você está falando genericamente. Sim, genericamente. É por isso que cada dia, às vezes, eu conto uma experiência que eu vivi. Às vezes o Espírito Santo me orienta para falar alguma coisa. Então eu falo. Entendeu? Não é toda hora. Agora eu não tenho nenhuma experiência para falar. Estou falando dessa situação. Por que eu falo? Por que às vezes eu converso coisas que não têm, entre aspas, a ver com o foco da oração? Mas tem a ver com a vida. Nós estamos aqui lidando com vidas, com a sua vida, com a minha vida, com a nossa vida com Deus. Né? Porque esse é o nosso foco. A gente precisa gastar tempo com Deus. Né? Eu estava assistindo uma pregação esses dias, eu estou num propósito de oração, já falei com vocês, né? Um propósito de 12 dias. Hoje é o meu 10º dia. Hoje é o meu 10º dia do propósito. É o meu 10º. Então, o que acontece? Então, eu tenho vários objetivos, né? Assim, propostos para cumprir esse propósito de oração. E eu assistindo uma das pregações que eu separei para isso, estava falando sobre a questão do que você investe o seu tempo. Aí estava falando sobre o pecado, que você escolhe pecar. Assim, como assim a pessoa falando, né, com o outro? Assim, porque depende do que você investe o seu tempo. Se você investe o seu tempo comentando
sobre o assunto relacionado ao pecado, assistindo filmes que incentivam ao pecado, entendeu? De repente, assim, conversando com amigos, alguma coisa que baixa a sua guarda. Quando acontecer a situação, você não vai ter munição espiritual para se preservar. Agora, se você investe seu tempo em oração, pedindo a Deus para te santificar, para te separar, para te fortalecer, se você evita certas conversas, se você evita assistir certos tipos de programa, se você evita ler certos tipos de postagem, você está fortalecendo a sua musculatura espiritual para que quando aparecer a tentação, você poder dizer não. Você tem como fortalecer. Então, muitas vezes o pecado é uma escolha, porque vai depender do que você está investindo o seu tempo. Você está investindo o seu tempo em se santificar ou fica se distraindo com coisas que não são relacionadas ao Senhor? Até mesmo se você fica ouvindo muitas músicas seculares, sabe? Você acaba se distraindo. Ah, Michelle, eu gosto dessas músicas. Gente, eu gosto de um monte de coisa. Um monte de coisa. Eu posso enumerar aqui um monte de coisa que eu gosto. Não faço porque não agrada ao Senhor. Posso enumerar um monte de coisas. Porque eu saí do mundo, eu saí daquela vida. Mas muitas coisas eu gostava de fazer. Muitas coisas eu gostava de fazer. E não faço hoje mais porque não agrada ao Senhor. Você precisa ser separado. Aí você se volta para Jesus, mas continua ouvindo as mesmas músicas de antes. Continua se vestindo como antes. Continua fazendo as conversas são como antes. Me fala, qual a diferença? Você precisa externalizar sua mudança interior. Precisa. Você precisa ser exemplo. Se você for igual, o que vai fazer com que uma pessoa que te cerca queira ser igual a você? Só porque você agora diz que é cristã evangélica? Infelizmente, a gente está com uma quantidade de cristãos vazios do Espírito Santo absurda. Porque é moda muitas vezes, é moda, porque hoje em dia a gente vê pelas próprias músicas gospel, os cantores supremo-modernos, nada contra serem bonitos, bem cuidados, estarem com roupa da moda, a questão não é essa. A questão é que muitas vezes eles estão muito iguais às pessoas do mundo, muito iguais. Então você não vê a diferença, sabe? Ah, Michelle, você fala isso porque você não é mais jovenzinha. Se não, eu sempre achei isso estranho. Eu vou falar, eu já devo ter falado isso pra vocês uma coisa, e foi uma coisa que me deixou envergonhada. Eu conversando, eu estava num aniversário de uma amiga querida, eu estava conversando com uma mãe de santo, Nisso, uma outra pessoa da família falou assim: ei, Michelle, vai beber mais não? Eu falei assim: não bebo mais não. Daí eu falei pra ela, antigamente eu bebia buscando algo que hoje eu já estou preenchida, então não tenho mais necessidade de beber. E a gente ficou conversando ali numa boa, né? Aí ela chegou pra mim e falou: Michelle, você é daquela igreja que pode tudo? Ou é daquela igreja rígida? Eu falei assim: olha, eu sigo a palavra de Deus como regra de conduta. É a palavra de Deus que eu sigo. Aí essa mãe de santo, ela interferiu, entrou na conversa que a gente estava junto. Aí ela chegou e falou assim: pois é, eu acho tão estranho isso. O crente faz tudo assim, ele é crente, mas ele faz tudo errado, sabe? Na minha casa, ela falou, no centro dela, na minha casa, quando a pessoa quer frequentar a minha casa, ela tem que seguir as regras da minha casa, senão ela não fica. Eu fiquei com vergonha. Fiquei porque as pessoas querem seguir a Cristo, mas não querem seguir as regras. Querem que as regras se adaptem a ela. É algo para você pensar, para você analisar, sabe?
Muitas curas, muitas bênçãos a gente não recebe porque a gente não quer largar determinadas coisas. São coisas que a gente gosta. Não é que vai ser fácil não, porque não é. Não é fácil não. Não é fácil não. Volta e meia, quando tá calor, eu tenho vontade, passa aquela vontade de beber uma cerveja. Por causa do calor, por causa da sensação. Não pelo efeito que ela trazia não, porque o efeito o Senhor me supriu. Sabe? Mas por causa do hábito. Calor, cerveja. Mas eu penso, vai me levar para onde? É uma coisa que eu gostava. Mas vai me levar para onde agora? Eu prefiro fazer a vontade do Senhor, ver o Senhor sorrir com o meu comportamento. Continuo errando? Continuo. Continuo, às vezes falo demais. Às vezes faço alguma coisa com má vontade. Porque tudo que a gente faz na vida glorifica o Senhor. Então a gente tem que ter cuidado com tudo. A forma que a gente cuida da nossa casa, a forma que a gente trabalha, a forma que a gente cuida dos nossos filhos, a forma como a gente se veste, a forma como a gente fala, tudo isso. Então a gente tem que estar em constante aperfeiçoamento e pedir ao Espírito Santo que nos toque, que Ele vai nos mostrar e falar, olha, não faz mais isso. Esses dias eu estava pedindo ao Senhor para falar comigo e eu já estava sentindo esse incômodo há muito tempo, mas estava com orgulho, sabe? De pedir perdão a uma pessoa por coisas que eu falei. Só que eu nem lembro direito o que eu falei, porque na época que eu falei, eu estava bêbada. Mas eu sei que eu falei algo que feriu, porque depois nós nos distanciamos de uma forma que nunca mais voltamos, né? E eu sempre quando eu orava pelo perdão aqui, vinha o nome dessa pessoa na minha cabeça. Sempre, sempre. Só que na semana passada começou a me incomodar muito. Só ouvir o nome dela. Eu falei assim, fala com ela, fala com ela, fala com ela. E eu, caramba, vou falar. Aí fui e mandei um áudio. Mandei um áudio pedindo desculpas, perdão. Eu não sabia direito o que tinha acontecido, mas que... Aí eu conversei. Eu não sei se surtiu o efeito, eu não sei se a pessoa me perdoou, né? Não sei. Eu sei que ela respondeu com um emoji de choro, depois falou que estava processando a informação. Eu deixei ela tranquila, eu falei assim, não precisa me responder. Não precisa me responder, você está no seu tempo. Se quiser responder, responde, se não quiser, não responde. Eu só queria que você soubesse o que eu estou sentindo e que eu estou te pedindo perdão. Sabe? Então a gente precisa ficar sensível à voz do Espírito Santo. Entendeu? Eu estou aqui orando por vocês, a gente faz uma oração de intercessão aqui, orando uns pelos outros. Então eu sei que vocês oram por mim também. E eu também estou em aperfeiçoamento. Então se tem coisas que acontecem com a gente, tem pecados que a gente cometeu já há algum tempo, que a gente não lembra, que a gente ainda não pediu perdão a Deus por eles. Então a gente precisa pedir para o Senhor nos lembrar esses pecados não confessados. Porque a gente precisa pedir perdão ao Senhor. E a gente precisa pedir perdão. Agora eu estou num momento que eu não estou me perdoando. Então, por algo que eu fiz que eu não devia ter feito. Então, isso acontece com todos nós o tempo todo. Entendeu? Então a gente precisa o tempo todo estar vigilante para ouvir a voz de Deus. Então a gente tem que estar sempre assim, todos os dias, né? Então assim, eu tô aqui orando, mas eu passo pelas mesmas situações que vocês, né? Doença, provações, perseguições, erros, arrependimento, né? Então assim, eu não tô aqui para ficar me mascarando da crente que se converteu e é santinha, não. Não sou santinha, nunca serei. Só terei um corpo livre de pecado o dia que eu estiver na glória com o Senhor, que é o meu sonho, o meu alvo. O alvo. Então nós estamos nos preparando para isso. Gente, falei demais. Não li o Salmo, peraí. Deixa eu ler o Salmo. O Salmo é curtinho.
a obra do Espírito Santo, né? Ele acabou de me lembrar da leitura do Salmo de hoje e já vamos emendar na nossa oração. Então o Salmo diz o seguinte, o Salmo 64. Ouve a minha voz, ó Deus, na minha oração. Preserva a minha vida do medo do inimigo. Esconde-me do conselho secreto dos perversos, da insurreição dos trabalhadores da iniquidade, que afiam a sua língua como uma espada e curvam os seus arcos para atirar suas flechas até palavras amargas. Que eles possam atirar em secreto no perfeito, repentinamente atiram nele e não temem. Eles se encorajam em uma questão maligna, tratam de armar laços secretamente. Eles dizem, quem os verá? Mas Deus vê tudo, né? Eles vasculham iniquidades, realizam uma busca diligente, e ambos, o íntimo pensamento de cada um deles e o coração são profundos. Mas Deus atirará neles com uma flecha, repentinamente eles serão feridos. Assim, eles farão sua própria língua cair sobre si mesmos, todos os que os virem fugirão. E todos os homens temerão e declararão a obra de Deus, pois eles considerarão sabiamente o seu feito. O justo ficará feliz no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração glorificarão. Quando a Bíblia fala o justo, não é que a pessoa seja justa e perfeita não, tá? É que a pessoa é justificada por Cristo. Jesus é o nosso advogado. Ele nos defende das bobagens que a gente faz. Tá? Às vezes a pessoa lê e acha que ela é justa. Quem dera, né? Não somos não. Nós somos justificados pela graça do Senhor. Pela graça. Imerecida. Nós não merecemos tudo que Deus nos dá. Mas pela misericórdia dele, ele não nos dá tudo que a gente merece. Olha só. É muita bondade e amor por nós, que o Senhor tem um amor por nós que a gente não tem condições de alcançar. Hoje nós vamos orar pela nossa saúde. Pela saúde física, pela saúde emocional, né, irmãos? Porque tudo que a gente conversou hoje desencadeia muito na saúde emocional. Muitas questões a gente tem guardadas que ninguém nem sabe e a gente esconde atrás de um sorriso. E a gente tem que cuidar das nossas emoções, da nossa mente, do nosso coração. A gente tem que cuidar de nós, da nossa saúde espiritual. A gente está fazendo o que aqui? Cuidando da nossa saúde espiritual. Quando a gente ora, quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente cuida da nossa saúde espiritual. É fundamental. Vamos orar hoje pela nossa saúde, que Deus cuide de nós e que nós entendamos que a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Sempre. Oremos, meus amados irmãos. Ó Pai de misericórdia, Pai de amor, Deus lindo, todo-poderoso. Como é bom, Senhor, estar diante do Senhor, diante do seu trono. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor está nos ouvindo. Glórias ao teu nome, Senhor. Grandioso és tu, digno de toda honra, de toda glória e de todo poder. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Senhor. Tu és o grande eu sou. Tu és o Deus de Moisés. Tu és o Deus de José, o Deus de Davi, o nosso Deus. Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ah, Senhor, como é bom ter o Senhor em nossas vidas assim, meu Pai. Quantos livramentos o Senhor nos dá todos os dias. Quantos livramentos o Senhor me deu durante toda a minha vida até eu chegar aqui. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada por me dar a condição de estar aqui orando com os irmãos. Muito obrigada pelas tuas bênçãos, pelas tuas misericórdias. Muito obrigada, Senhor, pela tua capacitação, meu Pai. Muito obrigada por colocar na minha boca a tua palavra, as tuas palavras, por me instruir, por me inspirar, por me direcionar.
Espírito Santo, conduz esse momento aqui de oração, meu Pai. Visita, Senhor, a cada pessoa que estiver orando comigo neste dia. Visita seus lares, suas famílias, meu Pai. Visita e faça uma obra sobrenatural neste dia, Senhor. Que o Teu Santo Espírito esteja aqui, meu Pai, conduza essa oração e faça acontecer algo extraordinário na vida de cada pessoa que orar comigo neste dia. Senhor, realiza o milagre. Realiza o milagre da cura, Senhor. Tu pode todas as coisas, Tu pode todas as coisas. O Senhor é o dono da nossa vida. O Senhor conhece a cada um de nós. O Senhor sabe quantos batimentos nós damos. O Senhor sabe os intervalos que o nosso organismo faz para fazer todo o processamento. O Senhor conhece, o Senhor sabe quantos fios de cabelo nós temos. O Senhor nos conhece completamente. Oh Pai, obrigada por este tempo precioso de oração. Obrigada, Senhor, obrigada pelas Tuas bênçãos. Senhor, eu rogo aqui nesse momento, primeiramente, pelas irmãos e irmãs que estão com algum tipo de doença física, meu Pai, debilidade física, Senhor. Pai querido, venha visitar a cada irmão ou irmã, a cada familiar. Nós sabemos, meu Pai, como uma doença dentro da nossa família mexe conosco, meu Pai. Nós nos sentimos tão impotentes, meu Pai, ao ver um ente querido doendo, sofrendo. Nós nos sentimos tão sem condições de fazer nada, meu Pai, porque a gente não quer ver os nossos amados sofrendo, meu Pai. Isso faz com que a gente sofra também. Senhor, venha cuidar dos nossos familiares que estão com algum tipo de doença, meu Pai. Venha cuidar se algum irmão que está orando comigo está com alguma doença, Senhor. Meu Deus, venha derramar a unção de cura. Tu pode todas as coisas, ó Deus. Venha fazer uma varredura nesse organismo, meu Pai. Visita úteros, meu Pai. Visita corações. Visita visões. Visita, meu Pai, articulações. Visita músculos, meu Pai. Senhor, derrame unção de cura nesses organismos, Senhor. Tu pode todas as coisas, Senhor. Visita, faz a varredura nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do nome que é sobre todo nome, Senhor. Visita, meu Pai, agora a cada casa, a cada lar, a cada pessoa que essa pessoa que está orando comigo está pensando. Meu Pai, visita, faz um milagre extraordinário na vida de cada pessoa, em nome de Jesus, meu Pai. Tu pode todas as coisas, Senhor. Tu pode todas as coisas. Derrama unção de cura, Senhor. Derrama, faz uma varredura, Senhor. Em nome de Jesus. Visita pulmões, visita fígado, Senhor. Visita rins, meu Pai. Visita os ossos, visita a coluna, Senhor. Visita, Senhor. Visita a medula, meu Pai. Visita o cérebro, Senhor. Oh, Jesus, em nome de Jesus, derrama unção, Senhor, agora, nesse momento, Senhor. Derrama cura, Senhor, derrama unção de cura. Realiza um milagre nessa família, Senhor. Realiza esse milagre, Senhor. Oh, Pai, aquela dor que não passa nunca, nem com remédio, Senhor. Realiza o milagre da cura, Senhor. Que essas pessoas não sintam mais essa dor, meu Deus, em nome de Jesus. Derrama o refrigério, Senhor. Tu pode todas as coisas, Deus Todo-Poderoso, Tu pode todas as coisas. Meu Pai, coloca provisão na vida de cada pessoa, provisão de remédio que é necessário, meu Pai. Coloca provisão para compra de medicação. Se essa pessoa ela recebe a medicação do governo, Senhor, que os remédios não atrasem a entrega, Senhor. Que as medicações estejam disponíveis em fartura para todos, meu Pai, para toda a população que necessita, Senhor. Visita, Senhor, visita esses órgãos públicos de compra de medicação. Que os funcionários e servidores que trabalham nesses órgãos sejam responsáveis, meu Pai. Que as verbas do orçamento que são destinadas a esse fim, elas não sejam desviadas em nome de Jesus. Não permita, Senhor, não permita que desejos ilícitos venham a prejudicar toda uma população. Senhor, em nome de Jesus, não permita, Senhor, que essas verbas sejam desviadas e coloque funcionários, servidores responsáveis para que não permita que acabem as medicações, que possam
acompanhar os estoques para que possam adquirir antes do término, Senhor. Oh, Jesus, cuida, Senhor, cuida em nome de Jesus, dê provisão de medicação para os nossos irmãos. Senhor, visita os irmãos que estão aguardando consulta. Senhor, que as consultas com os médicos especialistas sejam liberadas, meu Pai. Sejam liberadas e que o Senhor abençoe esses médicos, meu Pai, para que eles possam ouvir com paciência o relato desses irmãos que estão sentindo alguma enfermidade, que esses médicos eles possam ouvir com atenção, que eles possam ter empatia, compaixão, que eles não tratem os pacientes como se fossem mercadoria, só mais um, não, são pessoas, meu Pai. Coloca a humanidade, meu Pai, nos médicos que vão atender esses irmãos, que eles possam sentir o Teu Espírito Santo usando esses profissionais da saúde em nome de Jesus. Libera, Senhor, tratamentos, meu Pai, que os irmãos possam estar aguardando em fila de espera. Tratamentos para os rins, tratamentos para os ossos, tratamentos para o coração, tratamentos para a musculatura, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, os mais diversos tratamentos, tratamentos para psicologia, psiquiatria, Senhor, tratamento para as crianças e para os adultos que possuem deficiências sensoriais e mentais. Senhor, em nome de Jesus, venha liberar essas filas de espera e venha proporcionar uma vaga para tratamento, Senhor, e que os profissionais que vão atender essas pessoas sejam profissionais altamente capacitados, pessoas de bom coração, inspiradas pelo Teu Santo Espírito. Senhor, venha proporcionar esses tratamentos e que seja para a honra e glória do Seu nome, que com esses tratamentos, esses irmãos possam alcançar a cura para a honra e glória do Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, também oro pelos irmãos que estão aguardando liberação de cirurgia. Senhor, meu Pai, que os planos de saúde possam liberar o quanto antes, Senhor, para que possa ser resolvida essa situação que é necessária. Meu Pai, que o SUS libere vaga para as cirurgias que as pessoas estão aguardando também. Às vezes a pessoa aguarda por anos uma cirurgia, Senhor. Então, em nome de Jesus, venha trazer essa data agora. Esse milagre, Senhor, que a gente possa ouvir testemunhos, meu Pai, dos milagres que vão acontecer neste dia, no dia 1º de novembro de 2023. Em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, eu rogo pelos irmãos que estão internados neste momento, Senhor, que estão fazendo algum tratamento mais complexo, que necessita de observação, que necessita de um acompanhamento médico de perto, os irmãos que estão no CTI ou na UTI, meu Pai, visita esses irmãos, Senhor, visita, meu Pai, derrama a tua unção ali naquele lugar, que esse tratamento, ele surta o efeito da cura, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, realiza um milagre nesses lugares, meu Pai. Senhor, abençoe a toda a equipe médica e toda a equipe de saúde que vai cuidar desses irmãos. Que sejam pessoas que tenham empatia, pessoas com compaixão, pessoas que conversem com amor, meu Pai. Ó Senhor, cuida de cada irmão que esteja nessa situação, em nome de Jesus, meu Pai. Cuida dos irmãos que estão em casa, acamados, sem condições de levantar. Cuida dos seus familiares que estão cuidando deles, meu Pai. Dê resistência, Senhor, porque muitas vezes os irmãos estão em casa, fazendo tratamento em casa. E isso requer muitas vezes que algum irmão tenha que sair até mesmo dos seus trabalhos para poderem cuidar desses irmãos, desses familiares, meu Pai. Então, Senhor, dê sustentação, meu Pai, dê sustentação, dê alívio, meu Pai, dê perseverança em oração, meu Pai. Que todos os irmãos que estão aqui comigo orando neste dia sejam perseverantes em oração, que eles possam, em nome de Jesus, perseverar em oração, orar junto com os irmãos enfermos, orar, perseverar, separar tempos de qualidade para perseverar em oração e que esse tempo de qualidade continue quando a cura for alcançada, porque eu sei que o Senhor pode todas as coisas, meu Pai, que nós tenhamos paciência, Senhor, para aguardar o Teu tempo, que nós tenhamos condições, consolo vindo do Senhor, para que a gente possa entender que o Senhor está cuidando de tudo, mesmo que às vezes a gente não entenda, mas que nós tenhamos justamente essa paz que excede todo o entendimento, meu Pai, e que possamos perseverar em oração.
Pai querido, eu venho pedir pela saúde emocional, meu Pai. Senhor, as doenças emocionais são perigosíssimas também, silenciosas. E muitas vezes, meu Pai, não são valorizadas, meu Pai. São tidas como mimimi. Não estou falando aqui do comportamento de vitimização, que muitas vezes nós vemos que acontece. Pessoas que se aproveitam de situações para se vitimizar, para gerar pena de outros. Não é isso que eu estou falando, Senhor. Eu estou falando de doenças reais emocionais, de traumas sofridos, de injustiças sofridas, de abusos sofridos, Senhor, de baixa autoestima, meu Pai, de insegurança, de medo, de pavor, meu Pai, de depressão, de tristeza, Senhor. Eu falo disso, de coisas que nós não temos o controle, meu Pai, e que nos levam a uma tristeza profunda, que nos levam a querer desistir, Senhor. Oh, Pai querido e amado, em nome de Jesus, derrama a tua unção de cura, meu Pai, faz uma varredura na nossa emoção, Senhor. Retira de nós baixa autoestima, insegurança com relação a nós mesmos, Senhor. Que nós possamos nos olhar no espelho e nos ver da forma que o Senhor nos vê. Porque o Senhor nos criou, o Senhor desenhou o nosso rosto, o Senhor desenhou o nosso corpo, o Senhor nos desenhou todos a sua imagem e semelhança. Pai querido, que nós nos observemos com esse critério do Senhor olhando para nós e vendo como nós somos importantes para Ti. Senhor, que nós tenhamos esse senso que somos Teus filhos, meu Pai. Somos filhos Teus. A partir do momento que nós aceitamos, decidimos que o Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida e o nosso Salvador, nós nos tornamos seus filhos, ó Deus, Deus Pai Todo-Poderoso. Então que nós tenhamos essa percepção de filhos, de herdeiros, Senhor. Nós somos herdeiros do Teu reino, Senhor. Nós temos uma promessa de vivermos eternamente contigo na glória. Senhor, que nós possamos ver, que a gente entenda como somos abençoados. Senhor, que não permitamos as mentiras de Satanás na nossa cabeça, nos dizendo que nós não somos dignos, que não somos merecedores, que não somos bons o suficiente, que nós não merecemos bênçãos assim assados. Senhor, está repreendido em nome de Jesus. Sai de perto de nós, Satanás, porque está na palavra, está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus. Nós estamos aqui nos sujeitando ao Senhor. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, Senhor, nós estamos aqui, nos sujeitamos a Ti. Nós resistimos a essas investidas de Satanás e ele vai embora, em nome de Jesus. Pare, que nós tenhamos discernimento, Senhor, para identificar essas mentiras e repreendermos na hora, em nome de Jesus. Repreendermos em nome de Jesus, no nome que é sobre todo nome. Pai, que nós tenhamos a consciência que o diabo já está condenado e que ele quer nos destruir. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer roubar a nossa esperança, ele quer matar a nossa fé, ele quer destruir a nossa salvação. Senhor, que não permitamos que tenhamos inteligência emocional para lutar com as armas que o Senhor nos dá para lutar contra o inimigo de nossas almas, a oração, o joelho no chão, o jejum, o estudo da palavra. Esses são os remédios para a nossa cura emocional. Que nós tenhamos o discernimento, Senhor, de identificar os gatilhos que nos colocam em crises emocionais, Senhor. Nos mostre os gatilhos que temos, Senhor. O Senhor fez isso comigo. Eu estava indo procurar até mesmo um profissional para identificar, mas o Senhor me mostrou. Mas caso algum irmão tenha necessidade de procurar um profissional para identificar os gatilhos, Senhor, que esse irmão busque, que ele não se sinta envergonhado, porque o Senhor capacitou profissionais para cuidar das emoções. Então, Senhor, coloque discernimento no nosso coração caso a gente precise de ajuda. Que a gente tenha humildade de pedir ajuda, Senhor.
humildade de pedir ajuda. Ó Senhor, cuida das nossas emoções, nos dê sabedoria, discernimento, que o fruto do Teu Espírito Santo possa brotar em nós, em todas as suas 9 vertentes, meu Pai. Que a gente abunde, que a gente possa ser exemplo, que a gente seja curado nas nossas emoções, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E, Senhor, cura a nossa vida espiritual. Aos irmãos que perderam o primeiro amor, que possam, Senhor, buscar a Ti para retornar do lugar onde caíram, Senhor. Porque a perda do primeiro amor é pecado, está na Tua palavra, Senhor, está na Tua palavra. O primeiro amor não é algo que só os novos crentes têm. Todos os crentes precisam ter o primeiro amor ardendo no peito, Senhor. Então, traz a cura, que esses irmãos que de repente perderam o primeiro amor possam ser restaurados em nome de Jesus. E que o Teu Santo Espírito possa alcançar pessoas que possam ouvir essa live, essa oração, e possam vir para o Evangelho de Cristo, possam ser chamados pelo Teu Santo Espírito para viver essa vida que nós temos de comunhão contigo, onde Jesus é o Senhor de nossas vidas. Ó Senhor, muito obrigada por este tempo precioso de oração, que nós tenhamos em mente o primeiro mandamento, que diz o seguinte, a Tua palavra: e Tu amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, e com toda a tua mente, e com toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. Senhor, que este primeiro mandamento seja o que vai nos direcionar na nossa busca, que nós busquemos ao Senhor em primeiro lugar o tempo inteiro, e toda a sua justiça, o Teu reino, para que todas as coisas nos sejam acrescentadas. Está escrito na Tua palavra isso, meu Pai, é uma promessa Tua, mas para que essa promessa se cumpra, nós precisamos Te buscar com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, e fazer a Tua vontade. Meu Pai, que a nossa vontade esteja no centro da Tua vontade sempre. Pai querido e amado, que no dia de hoje o Senhor esteja conosco, nos livrando de todo mal. Acampe Teus anjos ao nosso redor, meu Pai. Que possamos ser invisíveis para o inimigo. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Que nós tenhamos um ouvido sensível à Tua voz. Que tenhamos, meu Pai, os olhos sensíveis para ver além do que está acontecendo. Que mesmo que esteja um caos, que nós possamos enxergar que o Senhor está cuidando de tudo. Porque o Senhor está cuidando de tudo. Pai querido e amado, vou repetir a leitura do versículo 4 do Salmo 27, onde está escrito: uma coisa desejei do Senhor, que eu irei buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir em seu templo. Senhor, esse é o meu desejo de todo o meu coração, de Te buscar todos os dias da minha vida, de estar contigo, onde nada possa concorrer com o Senhor na minha vida, porque o Senhor é a minha prioridade, e que seja a prioridade de todos os irmãos que estão orando comigo neste dia. Senhor, louvado seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome. Muito obrigada por este tempo precioso de oração. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Glória a Jesus. Deus seja louvado por este tempo precioso de oração. Ah, irmãos, que bênção que é poder passar tempo com o Senhor. Que nós tenhamos isso como algo fundamental para a nossa vida, assim como comer, beber, de fato é. Mas Deus, Ele não coloca isso como algo que a gente tenha que fazer obrigado, né? Como a gente come e bebe. Ele quer que a gente queira buscá-lo. Ele quer isso de nós. Ele quer que a gente se delicie na presença dEle. Ele quer ter um relacionamento conosco. Deus, Ele nos ama tanto que Ele nos chama aqui nesse dia. Ele está nos chamando, nos convidando à oração. Porque Ele quer estar conosco. Ele nos ama
tanto, tanto de tal maneira. Então, irmãos, que a gente não desperdice, que a gente dedique tempo para o Senhor, tempo de qualidade, que a gente faça escolhas. Ao invés de você assistir um capítulo do seriado seu preferido, gaste esse tempo estudando a palavra de Deus. Não que você não possa assistir, você pode. Mas não se distraia demais. Não se distraia, aliás, não se distraia. Dedique tempo. Dedique tempo para o Senhor. Ele quer derramar sobre você bênçãos sem medidas. E quando a gente fala bênção, não é só bênção material não, tá, gente? Porque tem pessoas que têm tudo materialmente falando, mas é vazio e é infeliz. Antes de ter, nós precisamos ser. Então que a gente busque o Senhor de todo o nosso coração. Muito obrigada pela companhia de vocês que estão ao vivo comigo. Deus seja louvado pela sua vida. E para quem vai orar comigo durante o dia, Deus seja louvado pela sua vida também. Muito obrigada. Se você sentirem no coração, compartilhe essa oração, essa live, compartilhe esse vídeo. Vamos ajudar na divulgação do reino de Deus, né? Da expansão do reino de Deus. É para a honra e glória do Senhor. Não é nada sobre mim, é tudo sobre o Pai. Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Até amanhã, se Deus assim permitir, para a glória do Senhor. Tchau, fiquem com Jesus.